Você já ouviu falar de vibe coding? Aquela promessa que bastava você descrever o que você queria para uma inteligência artificial e pronto. Num passe de mágica, seu código estaria resolvido, seu projeto estaria pronto. Algumas dessas até fazem deploy e já botam um sistema rodando na nuvem para você. É só você digitar o prompt do que você quer e começar a ganhar dinheiro. Essa mágica, esse sonho parece que acabou. Ferramentas como Lovable, como Replit, como Bolt, o Vercel V0, todas as grandes ferramentas do mercado começaram a despencar em volume de uso. Eu vou até deixar na descrição um link para um gráfico extremamente interessante sobre isso. E já tem por aí muitos ditos especialistas em tecnologia querendo pregar o caixão do vibe coding, dizendo que acabou, dizendo que esse é o fim do movimento, que o vibe coding no fim das contas só gera projeto falho, que o vibe coding não gera nada que presta e que não vale a pena usar nenhuma dessas ferramentas. Então, a pergunta de hoje é bem direta, assim, será que o vibe coding morreu? Eu quero explorar isso um pouco com você para que a gente talvez chegue a uma conclusão ou pelo menos tenha bem mais insights assim. Porque será que isso não é só o ciclo natural de qualquer tecnologia? Antes de tudo, deixa rapidinho eu aprofundar um pouco mais essa questão do que é vibe coding, né? Ele começou com essa ideia de habilitar quem tem ideias, começou com a ideia de habilitar quem tem ideias, grande frase, para que você não precise de um programador, não precise de um CTO, não precise de um time de tecnologia. O empreendedor, quem tem aquela dor ou quem teve aquela ideia inicialmente, pode digitar um prompt lá de como acha que aquele problema seria resolvido e o código para aquela solução estaria pronta. Essa é a proposta, né? Não, eu quero um app que faz login, me deixa agendar consultas e distribui notificações. Distribuído. E tá lá o código pronto. O pronto que o sistema gera, né? O código, a interface, em algumas ferramentas, até o deploy, aquilo que ele mostra aquilo que você quer. Você deu um enter e pronto, aquilo ali está rodando. O negócio digital estava rodando e parecia, muitos até falaram isso, né? Chuva de notícias sobre o fim dos programadores, sobre o fim do desenvolvimento de software, que agora era só interagir com inteligência artificial e estava tudo resolvido. O marketing do você nunca mais vai precisar procurar um programador na vida explodiu. E naturalmente o medo dos programadores explodiu junto, né? Muita gente acreditou, muita empresa acreditou, muitas soluções foram postas na rua e essas empresas, elas levantaram milhões de dólares para aumentar as ferramentas, aumentar os times, investir em marketing, deixar os preços mais baixos nesse momento, com a tendência de aumentar no futuro, né? Criadores de conteúdo se empolgaram e por um breve momento parecia o início do namoro, né? Parecia que essas ferramentas iam entregar tudo. E realmente o medo veio junto de que parecia que os programadores, os desenvolvedores estavam com os dias contados, assim. Quem entende um pouco mais de tecnologia já sabe. Toda inovação ela passa por uma curva de adoção. Ela começa e quando ela começa a subir, ela geralmente tem um vale, chamado até de Vale da Morte. Se eu tivesse um editor, eu até botava esse gráfico do lado, mas aqui é papo reto, direto, eu clico, começo a gravar e só paro quando termina. Primeiro vem o hype, depois vem o encantamento, vem as promessas e depois vem o choque de realidade. Quem consegue passar do Vale da Morte é quem realmente estabelece um negócio. Mas o Vale da Morte, da inovação, ele existe para tudo. Aconteceu com VR, aconteceu com blockchain, aconteceu com metaverso, e alguns desses nomes que eu falei, você viu morrer.
Agora, parece que o Vibe Coding está no Vale da Morte, até pelos dados de uso das plataformas, né? O gráfico que mostra isso, o que eu vou deixar na descrição, o Lovable ele chegou a ter 30 milhões de acessos mensais, ele despencou em poucos meses. As ferramentas todas estão caindo, as ferramentas estão perdendo tração. Não é à toa assim. Quando as plataformas surgiram, todo mundo ficou encantado, porque realmente, se você digita uma frase e você tem um app completo, você acha que aquilo ali é até mágica, mas aquilo funciona para uma demonstração. No mundo real, os problemas começaram a surgir. O código, ele era ilegível e muito difícil de dar manutenção. Debugar aquilo ali e achar onde estava o problema era um inferno. A autenticação quebrava constantemente. A segurança era extremamente frágil. As integrações eram cheias de bug. O que se viu é que fazer um software no Lovable ou numa plataforma ou usar Vibe Coding era ótimo para você fazer um tweet dizendo: ó, eu tenho essa solução aqui, mas para o mundo real não se provou. Para o código em produção não se provou. A gente viu um mar de projetos que não se sustentavam quando chegavam no mundo real, assim. Eu não estou falando isso de boca para fora, eu peguei alguns dados aqui interessantes, assim. O Replit, ele teve um problema de exclusão de dados em produção. Teve um caso que um agente de IA, ele ignorou ordens explícitas de code freeze, ele deletou um banco de dados em produção, ele inventou registros falsos e ele mentiu sobre os testes unitários. Isso é muito grave. Deletar um banco em produção é demissão para muita gente. Para IA, deveria ser a mesma coisa. O Lovable teve problemas de vulnerabilidade e privacidade. Tem um erro padrão na plataforma. Todos os apps feitos por lá, eles saem com um erro padrão. Ele expõe e já expôs dados de pelo menos 170 apps criados pelos usuários. Dados sigilosos das pessoas. Muitas ferramentas também foram usadas para criar páginas de phishing, assim, e roubar dados, fazer clones de login de outras plataformas e roubar dados dos usuários. Enfim, isso é um padrão, assim. Toda vez que uma ferramenta nova promete que a gente possa pular etapas, ela cria um problema novo. E lógico, a inteligência artificial é uma coisa poderosa, mas ela ainda não entende e a gente não sabe se ela vai ser capaz de entender completamente o contexto, arquitetura, as nuances do que faz um software ser bom de verdade. São coisas muito difíceis. Ela gera, mas ela não projeta. Ela escreve o código, mas ela não entende o que está acontecendo. Os que os desenvolvedores mais experientes eles estão aprendendo e lucrando é que agora a IA, contrariando essa ideia do Vibe Coding, ela não vai ser a dona do código e o desenvolvedor vai desaparecer. A IA vai ser a sua assistente para acelerar a produtividade do desenvolvedor, para que ele possa fazer mais coisas, para que ele possa entregar mais, para que ele possa talvez ter múltiplos projetos. Isso é uma diferença brutal no dia a dia, porque quando a IA é dona do projeto, você perde o controle. Quando a IA é assistente, você multiplica a tua capacidade. O verdadeiro poder da IA tá para gerar ideias, tá para refatorar código, para te ajudar a debugar erros, a acelerar processos. Eu fiz um vídeo específico sobre dicas e programar usando a IA. Eu vou deixar aqui no cantinho para que você possa clicar e ver mais. Isso tudo que eu estou falando para o desenvolvedor é que a IA é uma assistente sua, mas você não vai perder a compreensão técnica do projeto. A compreensão técnica ela precisa estar na figura do desenvolvedor, porque a inteligência artificial não tem capacidade de fazer isso.
se você não entende o que está sendo gerado, e ela como dona do código, né? O erro que é gerado, ele é teu também, né? Porque é você que está pilotando aquela máquina ali. Então, voltando à pergunta assim, será o fim do vibe coding? Será que realmente era só um hype? E teve gente até dizendo que não é só hype, era um hack, assim. Foi uma forma de enganar as pessoas e roubar dinheiro das pessoas. Eu particularmente acho que não. Eu acho que a gente tá vendo agora o que é o fim da fase ingênua desse processo. A gente está vendo o fim da ingenuidade do vibe coding. E eu tenho um caso específico para falar sobre essa ingenuidade, que é uma outra história que eu vi de perto, assim. Um desenvolvedor iniciante, ele resolveu criar uma dessas plataformas de vibe coding para montar um app simples para um cliente real. Ele tinha uma demanda real, eu estou com cuidado para não entregar muito as coisas, mas ele tinha uma demanda real, um cliente que estava pagando dinheiro para ele desenvolver a solução, e ele, tentando ser esperto, ele fez tudo usando uma plataforma dessas com vibe code. E aí, quando os usuários de verdade começaram a entrar, aí vieram os problemas comuns, assim. A autenticação não era segura, as variáveis do sistema estavam expostas, não tinha log de nada, integração com a API, integração de pagamento falhando continuamente, performance lenta, enfim. Muitos problemas. Mais problemas do que se a pessoa tivesse feito tudo por conta própria. Pelo menos mais problemas inesperados, né? O app ficou fora do ar, os usuários reclamaram com erro, o cliente ficou insatisfeito, pediu dinheiro de volta, ameaçou processar, enfim. No fim, conversando com ele, ele falou: pô, eu achei que a plataforma cuidava de tudo e que eu seria só o supervisor. E não é isso. A plataforma ela vai ser teu assistente. A responsabilidade continua sendo tua. Lógico, as próximas gerações dessas plataformas elas podem ser mais maduras. Essas empresas receberam muito dinheiro de investimentos, então investem pesadamente em mais tecnologia, em outros tipos de solução, e pode ser que essas plataformas sejam melhores ou que elas venham a melhorar no futuro. Agora, o que é verdade hoje e que vai continuar sendo sempre é que o desenvolvedor precisa estar no controle. Não tem como você delegar o escopo inteiro para uma inteligência artificial e achar que ela vai resolver o teu problema indefinidamente. E quem tiver isso em mente, os desenvolvedores que tiverem isso em mente vão se destacar. Quem souber usar essas plataformas, quem souber entender o código gerado por essas plataformas e os erros padrões dessas plataformas, vai voar, porque vai ter mais trabalho ainda. De novo, não é para competir com a inteligência artificial. Você, desenvolvedor, você tem que aprender a usar ela direito. Enfim, eu acho que o Vibe Coding não acabou. Vibe Coding, que era a solução mágica que muitos espelhavam, né? Pensando na metáfora do espelho, né? Era um espelho para os nossos desejos futuros de menos código, mais entrega, mas o espelho quebra. Ele é muito frágil. Se você vai usar Vibe Coding, use como um aliado, não use como um oráculo. Ele só está ali fazendo o que você manda. Se você não souber mandar e não souber revisar o que ele faz, ele vai te causar muito problema. Chegou a hora da Vibe Coding descer do palco e aprender a trabalhar em equipe. Verifique, revise, teste, proteja. No mundo real, só promessa não se sustenta. E se você gostou desse vídeo,
também vai gostar do vídeo onde eu falo que todo dev tem medo de ficar para trás. E eu falo sobre táticas, falo sobre estratégias, para que você não seja um desses. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.